foi a atitude mais arrogante que você já viu alguém fazer? Minha irmã deixou os filhos dela na minha casa e exigiu que eu tomasse conta deles enquanto ela ia de férias, por 8 semanas. Quando ameacei denunciá-la à polícia, ela arranjou para que eu fosse agredida na minha própria casa para que ela pudesse levá-los de volta. Ao contrário do ouro de verdade, crianças criadas como crianças de ouro nunca se revelam tão puras quanto seus pais as veem. Crescendo, minha irmã sempre conseguia o que queria. Não importa o quão desagradável ou irracional ela agisse comigo, ela sempre se safava. E isso porque ela era criança milagrosa de ouro. O que mais provavelmente ajudou foi também que minha irmã era incrivelmente bonita. Ela tinha cabelos grossos, encaracolados e olhos claros, e minha mãe passou a vida comparando nossa aparência. Eu tenho olhos escuros e cabelos lisos, e nunca fui tão bonita quanto minha irmã. Minha mãe adorava fazer comentários nos comparando depois que nós duas nos tornamos adolescentes. Ela estava constantemente me dizendo para tentar me vestir como minha irmã e pedindo a ela para me ensinar maquiagem. Mas minha irmã também me intimidava e zombava de mim se eu alguma vez pedisse ajuda a ela para me deixar mais bonita. Foi assim que crescemos para nos ressentirmos extremamente uma da outra. Eu acho que minha irmã simplesmente se apegou aos piores traços que vimos em minha mãe, enquanto eu os rejeitei todos. Eu acho que ser colocada em um pedestal a vida toda pela minha mãe, por simplesmente ser bonita, a transformou numa pessoa podre que não se importa com ninguém, além de si mesma, e pensa que pode se safar de qualquer coisa apenas por causa da sua aparência. A maneira como minha mãe nos comparava e me menosprezava me levou a ter muitos problemas de autoestima. E como adulta, sou muito quieta e reservada, e algumas pessoas me descrevem como uma pessoa fácil de manipular. Recentemente, tenho ido à terapia para tentar desenvolver uma espinha mais forte. Embora tenha sido difícil tentar me defender em meus relacionamentos pela primeira vez, sinto que a maneira como minha família me tratou realmente me arruinou como adulta. E é difícil para mim manter amizades saudáveis ou relacionamentos românticos. Minha irmã até dormiu com meu namorado no ensino médio no último ano, e sem motivo real, ela nunca gostou dele, e me disse muitas vezes que achava que ele era feio. Meus pais me disseram para deixar o passado para trás quando descobriram o que havia acontecido. Minha irmã nem sequer foi repreendida, e esse foi um momento em que eu realmente percebi o quanto eles a preferiam a mim. A maneira como meu pai apenas ficou parado e observou minha mãe me irritar emocionalmente por toda a minha vida me fez sentir que nenhum homem jamais me defenderia ou veria valor em mim. E é muito difícil para mim confiar e me conectar ao namorar. Mas minha vida inteira não foi completamente horrível por causa da minha mãe e da minha irmã, porque a única vantagem de ser a irmã feia crescendo significava que eu tinha zero vida social e passava todo o meu tempo estudando. Acabei me formando no ensino médio com um 4.0 e consegui uma bolsa integral na minha primeira opção de universidade. O que foi ótimo, porque minha mãe me disse na noite anterior que eu comecei o ensino médio que ela estava pagando a faculdade da minha irmã, já que ela era mais velha. Mas eu teria que ir para a comunidade e pagar meu caminho sozinha. Lembro-me de chorar e perguntar a ela por que ela não me amava como amava minha irmã, e ela insistiu que sim, mas minha irmã merecia mais, já que era sua primogênita. No dia em que consegui minha bolsa, passei o dia inteiro tão animada para contar aos meus pais sobre isso. Acho que parte de mim estava meio feliz por ter algo que minha irmã não tinha. Minha irmã passou todo o tempo no ensino médio festejando e tirando notas baixas, sem nenhuma repreensão dos meus pais. E ela só ia pra faculdade porque meus pais podiam pagar por isso. Ela nem ia pra uma muito boa porque suas notas eram tão ruins. Então, no dia em que corri pra casa pra contar aos meus pais que eu tinha conseguido uma bolsa integral pra uma universidade de prestígio, eu nunca tinha estado tão animada pra compartilhar boas notícias com a minha família. Mas quando cheguei em casa e contei aos meus pais sobre a minha bolsa, meu pai disse bom trabalho. E minha mãe nem sequer olhou pro telefone ou me deu qualquer resposta. Depois ela me ignorou a semana inteira depois que eu compartilhei essa notícia. Tentei perguntar a ela por que ela tava brava comigo por conseguir uma bolsa pra faculdade, mas ela literalmente apenas evitou fazer contato visual comigo e ia pra outro quarto. Era como se ela literalmente me odiasse por ganhar minha bolsa, quando a maioria dos pais ficaria animada. Com o tempo, me acostumei a ser a solitária da família. Mas eu não pensava que o nível de atrocidade que minha irmã faria comigo algum tempo depois, eu me senti realmente traída. Clique aqui pra ver a história completa.